galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo, da Agatha Christie. Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo são duas aventuras do detetive Hercule Poirot. Os livros foram originalmente publicados em 1934 e em 1937, respectivamente. Os dois livros seguem basicamente a mesma estrutura geral, vamos dizer assim. Então por isso eu decidi fazer a resenha dos dois num mesmo vídeo. E também porque eu acho que eles são ótimas dicas para quem quer começar a ler os livros da Agatha Christie. É claro, gente, eu tô falando isso baseado nos dois únicos livros da autora que eu li, que foram exatamente esses. Então assim, eu não tenho tanto conhecimento assim da obra da autora para falar isso. Eu tô falando isso baseado apenas no que me pareceu lendo esses dois livros, tá? Mas um booktuber aí que eu sei que é bastante fã da Agatha Christie, inclusive foi ele que me fez ter mais vontade de ler os livros dela, é o Alec do Bookaholic. Então talvez ele possa responder aí no momento melhor essa pergunta pra vocês aí do que eu. Mas assim que eu ler outras coisas da autora, eu posso vir aqui e fazer algum vídeo do tipo como começar a ler Agatha Christie, por onde começar, enfim. Voltando aqui a falar da estrutura dos dois livros, ela é basicamente a mesma. Como eu falei, eu não tenho como dizer se a Agatha Christie vai seguir essa mesma estrutura em todos os livros que tem o detetive Hercule Poirot, mas nesses dois a estrutura é essa. Um grupo de pessoas de várias nacionalidades estão fazendo uma viagem. Um crime acontece dentro dessa viagem e automaticamente todos se tornam suspeitos. E o Poirot, que também está ali viajando, acaba tendo ali que resolver este crime. Em Assassinato no Expresso do Oriente, a história se passa num trem, né, o Expresso do Oriente, e em Morte no Nilo se passa num barco em que eles estão ali fazendo um passeio turístico pelo Rio Nilo. Eu sei que muita gente fica tentando comparar e até rivalizar os dois maiores detetives aí dos romances policiais, que são o Poirot e o Sherlock Holmes, né? Muita gente quer saber aí qual melhor, qual você acha que é melhor. Um grupo fala, os fãs da Agatha Christie falam que o Poirot é melhor, os fãs do Conan Doyle falam que o Sherlock Holmes é melhor. Mas, gente, sinceramente, eu acho que essa é uma resposta que a gente nunca vai ter. Porque, assim, a forma dos dois detetives de resolver os seus respectivos casos, ela é bastante diferente, e até a forma de cada autor apresentar os personagens da trama também é muito diferente. O Sherlock Holmes, ele é um detetive de ir mais pra ação, e o Conan Doyle foca muitas histórias dele mais no Sherlock Holmes e na forma dele ali de resolver aquele caso. Já o Poirot, ele é interessado mais nos aspectos psicológicos mesmo do caso, e a Agatha Christie vai dividir o foco da história entre ele, a solução do caso, e nas histórias ali dos personagens que estão ali em volta daquela trama. Então você vai gostar mais de um ou de outro, dependendo de coisas que às vezes nem tem a ver com as histórias em si, e sim no que você mais gosta de ler, nas coisas que você tem mais costume de ler, no tipo de história mesmo que você mais gosta. Eu li histórias dos dois detetives e eu sou completamente incapaz de falar pra vocês aqui qual que é melhor que qual. Eu não consigo escolher. E olha que a balança penderia um pouco mais pro lado do Sherlock Holmes, porque eu li mais romances dele. Eu li acho que 3 romances do Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Li um livro de contos inteiro e tô lendo um no momento que eu tô gravando esse vídeo. E da Agatha Christie eu li só 2, mas mesmo assim eu não sei dizer qual é melhor do que qual. As duas histórias são do mesmo gênero, têm aspectos semelhantes, têm coisas diferentes, mas os dois detetives, os dois personagens, me parecem interessantes por motivos diferentes. O Sherlock Holmes por causa da inquietude dele e da forma como ele raciocina, que eu acho incrível, e o Poirot também, porque ele raciocina de uma forma que eu acho incrível. Histórias de detetive acho que sempre causam esse efeito em mim, por causa da gentileza dele, e porque a autora, literalmente, nesses dois livros que eu li, levou a gente pra viajar com os personagens, pra conhecer lugares turísticos, pra conhecer pessoas diferentes. Eu gosto muito disso. Como eu disse, uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu achei bem interessante, foi a gentileza do Poirot.
Ele é muito gentil com todos os personagens, com todos os suspeitos. E olha que todos eles ali são suspeitos, né? E ele é gentil com todo mundo. E a autora vai desviando a nossa atenção no meio da trama, geralmente. Ela insere um elemento ali de tensão que vai meio que embolar as coisas e que serve, na verdade, para confundir a gente. E que parece que o caso não vai ter solução, que aquelas entrevistas ali que ele tá fazendo com os suspeitos não tem muito nem pé nem cabeça, porque ele faz umas perguntas que a gente fica meio, onde que esse cara quer chegar? Mas quando ele revela, parece que ele tinha a resposta antes mesmo dele conversar com as pessoas. Então, assim, é incrível. Eu gostei muito da escrita da autora e uma coisa que eu acho que é importante falar, principalmente para quem tem medo aí de ler livros clássicos, é que a gente tá falando de um livro clássico e de uma história que os personagens estão andando de trem, então naquela época para andar de trem, para andar de barco, as pessoas iam elegantérrimas. A gente tem personagens aqui do alto escalão da sociedade. Tem uma princesa aqui num dos livros, tem militares de alta patente. Então, são pessoas que usariam uma linguagem mais rebuscada, mas que a autora conseguiu caracterizar esses personagens de uma forma muito bem feita, mas a linguagem não é difícil, sabe? É uma história extremamente acessível. E eu preciso aqui fazer um parêntese sobre a forma como eu li esses dois livros. Eu ouvi o audiobook deles no Storytel. E o narrador dos dois livros é o mesmo. Eu achei muito interessante que ele não simplesmente lê o livro. Ele se preocupa em fazer a voz de cada personagem e, principalmente, o que eu achei mais interessante, o sotaque de cada personagem. E a gente tá falando de personagens de várias nacionalidades. Então, assim, ele muda o sotaque. Não só o tom de voz dele muda, mas o sotaque mesmo. Quando ele vai fazer cada voz, e é um cara só narrando, não são várias pessoas fazendo. Eu achei isso muito legal, aumentou ainda mais a minha ambientação na história. Eu acho que se eu fosse ler o livro em voz alta, o sotaque do Poirot, por exemplo, eu não ia conseguir fazer, jamais. Ia sair um troço estranho. E foi muito legal essa atenção com o audiobook, né? É legal, porque às vezes a gente, leitor lendo, a gente não leria dessa mesma forma. Então fica aí a dica, se você quiser aí experimentar um novo formato de ler histórias. Teve uma coisa que me incomodou um pouco nos dois livros, e que eu até mencionei isso no vídeo de leituras do mês de agosto, que foi o mês que eu li, que é o seguinte. A gente tem aqui, nos dois livros, personagens de nacionalidades diferentes ali convivendo, né? E em alguns momentos, esses personagens vão se referir a outros de outras nacionalidades usando termos bastante estereotipados e até um pouco ofensivos, né? Quando eles vão falar da nacionalidade do outro, eles escolhem um termo para meio que falar mal mesmo daquela nacionalidade. E eu não sei o que aconteceu, mas nos dois livros tem algum personagem ali que fica batendo na tecla do negócio do italiano. Alguns personagens fazem com outras nacionalidades também, tá? Isso não acontece só com o italiano, não. E uma das personagens, se eu não me engano, acho que em Morte no Nilo, utiliza o termo negrinhos. Eu fiquei um pouco incomodada com isso, gente. Eu entendo que é um livro clássico e esse tipo de coisa. O Conan Doyle tem um termo que ele utiliza, acho que em Um Sinal dos Quatro, que também eu não gostei, assim, é um termo também bastante estereotipado para se referir a pessoas nativas, assim, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, em livro clássico é comum a gente encontrar esse tipo de coisa. Então, isso provavelmente reflete. Pode sim refletir o que o próprio autor acreditava, não sei se é o caso da Agatha Christie, enfim. Pode refletir simplesmente uma coisa que era feita num tempo, sabe? Então, assim, isso tem a ver muito, os livros, eles têm muito tom do período no qual eles são escritos. Então, eu entendo isso. Só que eu também não posso deixar de considerar as coisas que eu, leitora, lendo, né, no presente momento, né, vou sentir ao ler isso num livro, sabe? Me causa incômodo. E isso tem a ver também, é óbvio, com as crenças que eu tenho, as coisas que eu acredito, as coisas que eu defendo, as minhas ideologias que são pautadas sim pelo meu tempo. Só que a gente também não pode desconsiderar isso. Significa que o autor precisa ser taxado como alguma coisa?
Não, não significa, né? São tempos diferentes. Esse tipo de coisa precisa ser analisado com muito cuidado. E eu acho que eu nem sou a melhor pessoa para fazer isso, principalmente no caso da Agatha Christie, porque eu não li o suficiente dela. Então, para quem é fã aí da autora, quem já leu mais livros dela, quem acompanha mais, se existe esse tipo de discussão, me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Se tem alguém que fala algo sobre isso, se tiver algum texto, alguma coisa para me indicar, tá? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, gente, não é pra vocês discutirem e ficarem se xingando nos comentários. Não é pra vir ninguém aqui falar de mimimi, tá? Vamos respeitar a opinião das pessoas, cada um tem uma opinião diferente, tá? Eu quero mesmo saber o que vem sendo falado a respeito disso, sabe? Se mais alguém falou, se... sei lá, se alguém aqui tiver lido, de repente, alguma biografia da autora e quiser falar um pouco a respeito, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar. Apesar desse aspecto que me incomodou um pouquinho, foram duas leituras que eu gostei muito de fazer, eu gostei muito da escrita da autora. Foi assim, leituras super leves, divertidas de fazer. Eu gostei muito que ela literalmente leva o leitor para viajar com esses personagens, principalmente em Morte no Nilo, porque afinal de contas a gente tá no Egito, né? Não tem como não gostar dessa paisagem, na verdade, principalmente para mim que sou arqueóloga, então assim, foi muito legal. Recomendo essas duas leituras para vocês, é claro. E quero pedir uma outra coisa para vocês deixarem aqui nos comentários, que for fã da autora, qual o próximo livro da Agatha Christie eu devo ler. Me recomendem aqui embaixo. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês se interessaram pelos livros e quiserem comprar, comprem na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro e qualquer coisa, utilizando os links do canal. Vocês ajudam demais o meu trabalho com uma pequena parcela da sua compra, sem pagar nada mais do valor do produto. Por isso, então, essa é uma forma bacana aí de vocês patrocinarem o meu trabalho sem gastar nenhum centavinho a mais. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se vocês não forem inscritos. Não deixem de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.